Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor aqui de vocês hoje, nessa aula de matemática aqui, para continuar um pouquinho o que nós vimos ontem sobre o plano cartesiano. E, para quem ser a voz de vocês no chat, né, falar o que vocês estão comentando, dizendo, perguntando, vai ser a professora Alessandra. Oi, Jonas. Olá, alunos. Olá, pais, professores. Bem-vindos à nossa aula. Eu tenho acompanhado os chats, mesmo quando eu não estou aqui, então eu vejo que vocês têm participado bastante. Só lembrar, quando tiverem dúvidas, deixem bem claro qual é a dúvida de vocês. Uma ou outra pergunta acaba passando, eu já peço desculpa antecipadamente, porque vocês acabam reclamando, vocês ficam bravos com a gente, né? Mas não é proposital e a gente vai tentar aqui sanar todas as dúvidas de vocês, não é isso, Jonas? Isso mesmo, né? E continuando a ideia da aula de ontem, Ale, nós vamos continuar a ideia da habilidade 19. Então, é a EF 07MA19, né? Que vocês vão ver e continuar a ideia que nós estamos do plano cartesiano. Então, Ale, ontem, junto com o Osmar, nós apresentamos essa imagem para eles, né? Da questão do, no caso ali, né? De um triângulo no plano cartesiano. Então, no ponto ali, né, que nós vimos ontem, eu tinha o ponto A, o ponto E e o ponto V, e aí eu multiplicava por 3. Encontrava um outro ponto, o A', né, o V' e o E'. E aí nós vimos que ampliava essa imagem, sabia, Lê? Você sabe que eu estava acompanhando a aula ontem, eu até vi a hora que você falou da ideia, né, dessa ampliação a partir da multiplicação das dimensões, né, no caso das coordenadas, isso daí vai mexer nas dimensões da figura, mas eu achei interessante depois que você trouxe qual que é a relação entre a figura inicial e a que você criou a partir da multiplicação, não é isso? É da ampliação, né, que nós podemos Isso. ver uma ampliação nítida, né, que no caso os lados eram multiplicados por 3, e nós vamos ver isso ao longo da aula de hoje, né? Então, olhando de novo nesse slide, nessa telinha para vocês, nós vamos ter então uma ampliação. Então, 1,1 ali virava o 3,3 e assim por diante. Vamos tentar reproduzir de novo isso no... vocês vão olhar o que eu estou vendo aqui, né, no computador. Eu vou pedir para o diretor colocar a questão na tela aí para vocês, o GeoGebra de novo. Então, vai aparecer aí para vocês, ó, esse aqui ó, é a tela do meu computador, né? E essa é a imagem que nós vimos ontem, Ale. Então, eu tenho em laranja aí, né, o triângulo aqui ampliado, em azul, né, o triângulo inicial como eles viram anteriormente. Ontem eu mostrei para eles como nós podemos identificar os pontos. Então, por exemplo, aqui ó, eu vou lá nas configurações, aí eu vou pedir para identificar o ponto. Ó. Só de olhar aqui eu já sei que é o 1 e 1, como eles viram anteriormente. Mas vamos colocar aqui ó, para ele aparecer. Ó. Vou colocar isso para todos, tá, Ale? Ó. Então, aqui é o triângulo inicial. Ó. Triângulo inicial, vou até mexer um pouquinho aqui, ó, para ele vir para o outro lado. Então, eu tenho o triângulo inicial aqui com os valores. Ó. 2 no de x, né, que é a... Vou até fechar aqui. Ó. O 2 de x, que é a abscissa, e 3 de y aqui, que é a ordenada. Então, ó, 2 e 3 é o ponto. 1 e 1, né, ó, o par ordenado. E 3 e 2 é o par ordenado, ali. Aí, a mesma coisa acontece também para ampliação. O que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou lá nas configurações do GeoGebra e aí eu vou pedir para aparecer o valor, ó. Ó que legal. Então esse apareceu como A1, mas ó, é o ponto 3 e 3. Vou fazer a mesma coisa para esse E, ó. Esse E aqui, ó, vou pedir para aparecer o valor, ó. Apareceu aqui, ó, 9 e 6. E a mesma coisa aqui, ó, para o meu ponto V', né, ó. Se vocês olharem aqui, ó, no caso, 6 e 9. Legal, né? Isso é muito interessante e também respeitando a ordem, né, que vocês lembraram ontem do porquê do nome par ordenado, da ordem das coordenadas de cada ponto. Porque mesmo na ampliação, a gente continua seguindo a ideia de primeiro abscissa e depois Isso. ordenada, não é? Isso mesmo, né? Então, nós estamos seguindo aqui, ó, a ideia de abscissa e coordenada. Então, na horizontal aqui nós temos a abscissa, né, os pontos 1, 2, 3 e assim por diante. E na vertical nós temos a ordenada. E ele está seguindo certinho como nós vimos anteriormente.
Inclusive, essa atividade está no caderno do aluno deles, na página 69. Então, se eles forem lá na página 69, tem como fazer essa ampliação. Legal, né? É muito interessante. Você sabe que eu estou tentando até aprender a mexer um pouco com o GeoGebra, que é uma ferramenta que eu ainda não domino, mas eu acho interessante como que ela possibilita fazer essas construções da mesma forma que nós faríamos manualmente, por exemplo, no Flipchart, né? Isso mesmo, né? Então, no GeoGebra, vocês podem colocar lá, dá aquele Google, né? Colocam lá no GeoGebra, faz uma busca. Se vocês colocarem GeoGebra, vocês vão identificar, ele vai ter tanto a parte para vocês poderem instalar, colocar o aplicativo no seu celular, no computador, onde você estiver, né? Ou vocês poderiam fazer, que nem eu estou fazendo aqui, a parte online, né? Essa parte online seria, digamos que eu estou construindo sem instalar nada. Tentem fazer lá, brinquem, ele tem muitas funções, muitas coisas que vocês podem criar figuras e imagens, inclusive algumas animações, tá? Mas, infelizmente, o nosso tempo não dá para fazer tudo isso, né? Então, qual que é a ideia? A ideia nós vamos projetar, então, as ampliações aqui para vocês tentarem enxergar o que está acontecendo. Então, como vocês viram anteriormente, eu tive uma ampliação. Aumentou os lados, aumentou ali a proporção do triângulo. Lembrando, os ângulos ali permanecem os mesmos, né? Tomar esse cuidado, né? Que o ângulo não aumentou, mas ali é a proporção. Então, o perímetro aumentou, a área aumentou, né? Então, vamos tentar entender de uma outra forma. Continuando nessa mesma página aí, na página 69, eu vou dar uma atividade para vocês que vai aparecer na tela. Então, lá na página 69, então, no plano cartesiano abaixo, está representado o mesmo polígono, AVE. Multiplique as coordenadas do vértice por -1. Ó, nós vamos trabalhar um pouquinho das aulas anteriores aí da multiplicação por um número negativo. E represente as novas coordenadas. Uma atenção ali, ó, multiplicar por -1 é o mesmo que calcular o oposto, lembra, Lê? Então é a mesma coisa que ver o oposto dele. Então o oposto de 2 é o 2 negativo, né, Lê? É isso mesmo. Essa relação com o -1, né, ou com a multiplicação do 1 negativo, eu lembro que quando eu estava no 7º ano também, eu acho que foi a parte mais fácil que eu consegui aprender por conta dessa ideia do oposto. Então, se eu tenho o 3 negativo, o oposto do 3 negativo é o 3 positivo, não é isso? Isso mesmo. Então, a multiplicação, né, por esse número negativo -1, né, se 1 negativo, seria a mesma coisa que você identificar, né, no caso, o termo ali do oposto dele. Como vocês viram, o 2, o -2. E o contrário também, né? Por exemplo, ali, ó, como vocês veem na tela, o oposto do 3 negativo. O oposto do 3 negativo é o 3 positivo. Então, essa ideia aí, vocês vão fazer nessa atividade. Então, o que eu quero? Vocês têm os lados, né? Vocês têm as imagens ali, né? Você já sabe os pares ordenados, eu quero que vocês escrevam no chat. Quando eu multiplico por -1, qual que é o par ordenado do A, do V e do E? Como nós fizemos ontem, vocês multiplicaram por 3, agora eu quero uma multiplicação por 1 negativo, beleza? Como, de novo, é aquele tempo, eu vou dar 3 minutinhos para vocês, façam e a gente já retorna com a resposta, tá? Bom trabalho! Sabe, Jonas, a gente ainda tem alguns alunos que apresentam a dificuldade nessa identificação do par ordenado e na ideia da multiplicação. Mas nós tivemos também várias respostas. Por exemplo, a Joana, acho que é Joana Marcela o nome dela. O A, ela disse que é -1 e -1. O B, ela disse que é -3 e -3. E o C, ela disse que é -3 e -2. A Isadora colocou -1 e -1, -2 e -3, -3 e 2 positivo. A Júlia Oliveira, ela colocou no A, -1 e -1, no V, desculpa, -2 e -3, e no E, -3 e -2. E ela, desculpa se a ordem estiver errada. Nesse caso, não tem problema, né? Já que é a ideia da identificação dos valores do par ordenado. Então, não se preocupe. O Breno colocou a mesma resposta, o Kevin a mesma resposta. Professora Silvia,
lá de Matão, se eu não me engano. Muito obrigada, que ela também participou com a gente. A Nicole e tantos outros colocaram a mesma resposta. -1 e -1, ou 1 negativo e 1 negativo. 2 negativo e 3 negativo. E na última, 3 negativo e 2 negativo. É isso aí, é isso mesmo, né? Então, essa é uma das formas, né, que nós podemos ver. Nós vamos ver o porquê dessa multiplicação, né, no caso, por um número negativo. Então, na tela de vocês vai aparecer a resposta. Então, eu vou identificar que todos os termos anteriores eram positivos. Simples. Todos os termos agora vão ser negativos. Então, quando eu multiplico ali pelo 1 negativo, né, pelo -1, eu vou ter 1 e 1, virou -1 e -1. 2 e 3, -2, -3. 3 e 2, -3 e -2. E aí ele pede para você fazer uma construção. Lá no caderno do aluno, vai aparecer para vocês, vocês vão ver, basicamente a gente vai tentar fazer essa imagem. Então, vai aparecer aí para vocês, ó, essa imagem aí é o que, basicamente, nós vamos tentar reconstruir, né? Então, eu tenho lá, claro, aqui a cor até vou mudar aqui para vocês verem. Então, é uma cor verde ampliada. Azul, no caso, é a parte aí normal. E agora eu vou reconstruir, né? Nós vamos tentar construir aqui, ó. Estou até movimentando para vocês verem que ele está nessa parte negativa aqui. Então, eu vou lá marcar os pontos. Primeiro, então, eu vou marcar os pontos. Era o termo. -1, lembra? Abscissa na horizontal. Então, -1 e -1 aqui, ó. Então, eu encontro o ponto. Tá lá o ponto B, mas depois a gente muda o nome, tá? Então, eu encontrei aqui o primeiro ponto. Beleza. O segundo ponto, tanto faz a ordem aí, então eu encontro -2 aqui, ó, 2 negativo na abscissa, no eixo horizontal, e eu vou encontrar o -3 aqui, ó, na vertical, aqui, ó, tá para baixo. Então, eu encontrei o outro ponto. E por último, né, o último ponto aí que vocês vão identificar é o -3 e o -2. Então, -3 da abscissa que está aqui, e eu venho para o -2, ele vem para cá. Reparem no seguinte, ó, eu vou reeditar o nome para vocês verem como A, B, C e assim por diante. Então, eu vou chamar de A1 aqui, ó, só para vocês verem. Então, aqui é o A1. Aqui, ó, se vocês verem, é o ponto V. Então, aqui, ó, é o ponto V1, só para identificar. E aqui é o ponto C, né? Ponto E, desculpa. Ponto E1 aqui, ó, só para identificar. Se eu olhar, eu consigo montar, então, o triângulo. Consigo elencar o triângulo aí, ó. Consigo fechar bonitinho o triângulo aqui. E aí eu vou mudar de cor, né? Só para poder ficar bonitinho aí, ó. Mudar de cor. Então, aqui, ó, eu tenho formado, no caso aí, o outro triângulo. O que aconteceu exatamente? É o mesmo triângulo, né, Ale? Sim, tanto é que as medidas, se a gente for pensar em ideia de medidas dos lados, são os mesmos. Então, eu acredito que é o mesmo, só que numa posição diferente, que deve ter um motivo para isso? Isso mesmo, ele está numa posição diferente. Na aula de amanhã nós vamos ver um pouco mais aprofundado sobre isso, mas eu já vou dar uma definição para vocês. O que aconteceu com o triângulo? Então, tá. Então, olha lá no GeoGebra comigo. Eu tenho o ponto A. O ponto A, aqui, ó, tem uma coisa que a gente chama de simetria. Nós vamos ver mais para frente, em aulas mais para frente aí. Vou até nomear esse ponto aqui, ó, que nem nós fizemos, para vocês verem quais são os pontos bonitinhos, né? Então, aqui, ó, estou colocando sempre os pares, tá? Então, tá aqui bonitinho os pares, ó. Se vocês olharem, se vocês quiserem tirar aquele print também. Então, eu tenho aqui a questão, vou até dar um zoom aqui, ó, só para tentar ver os dois aqui. Então, o que aconteceu? Se você olhar aqui, eu tenho um simétrico. Então, o A que estava até então do triângulo normal, e o meu A1 aqui virou simétrico dele. O meu ponto V, ele não veio parar aqui, ó. Ele veio numa simetria do outro lado, ó. Ele está executando também uma rotação, ó. Ele está rotacionando e vindo para cá. E o ponto E aqui. O que acontece? É como se olhasse no espelho, né, Ale? Então, é como se tivesse um espelho ali. Vou até fazer, vou tentar fazer aqui, ó. Se não ficar legal. Ó. Como se tivesse um espelho aqui, ó. E ele refletisse
bonitinho o espelho. Então, seria uma ideia de espelhar. Claro que não, porque o ponto E e o ponto V não estão no mesmo lado, né? Mas seria quase a mesma ideia. Exatamente. Que quando a gente se olha no espelho, observe que a imagem ela parece invertida, né? Isso. O que está na minha mão, por exemplo, do lado direito, na imagem espelhada, ela vai aparecer como se fosse eu olhando o lado esquerdo, mas na verdade ela continua do meu lado É isso mesmo. direito. Então é essa ideia mesmo de refletir, não é isso? Isso, é de refletir. Só que nesse caso aí nós não temos um espelho certinho. Se você pensar, então, por exemplo, o meu V aqui, olha, vamos lá tentar de novo no GeoGebra. Então, o meu ponto V, ó, ele não está na mesma linha, se vocês olharem. Ele foi para um outro lado. Nós vamos chamar isso, né, de reflexão. É como se fosse quase que um espelho aí, né? Não é exatamente um espelho, é mais para vocês terem a ideia do espelho, né, Ale? Exatamente. Que Beleza. acho que ajuda bastante a entender o contexto da atividade. Isso mesmo, né? Então, tomem muito cuidado, prestem muita atenção nisso, de como vocês vão construir e a posição que ele vai indicar. Vou tentar fazer com vocês aí na tela, eu vou mostrar o seguinte. Se vocês verem algumas movimentações, então, por exemplo, ó, eu tô... Opa, desculpa. Deixa eu excluir isso aqui. Opa, deixa eu tirar aqui só para Enquanto vocês você verem. tira, eu vou agradecer a professora Helenice, que está acompanhando a aula. Muito obrigada, professora. Obrigado, viu, professores? Então, se eu olhar aí na tela, o que acontece? Esse ponto aqui, ó, no caso aqui, eu tenho dois triângulos, né? Então, eu estou tendo uma reflexão aí, eu estou quase identificando uma reflexão nele. Tomem cuidado de como que vocês vão identificar isso. No caso aqui, eu tracei essa reta, só para vocês verem que existe uma simetria entre o triângulo. Os pontos aí, né, eles vão ser um pouco diferentes, mas existe uma simetria entre os triângulos. Tomem muito cuidado com algumas coisas. Então, por exemplo, quando eu multipliquei aqui por menos 1, eu encontrei aqui os dois negativos. Quando eu multipliquei os dois aqui por menos 1, eu encontrei os dois aqui negativos. Estou até passando o mouse para vocês verem. Então, eu encontrei os dois negativos. Os dois positivos, os dois negativos. Se eu tivesse um dos termos negativo, eu teria que mexer nessa imagem. Então, por exemplo, ela poderia... vou até mudar aqui para vocês verem. Olha como que ela é diferente se vocês errarem a questão aí de uma multiplicação ou alguma coisa. Eu vou até colocar ela aqui para cima, vou até tirar essa reta para vocês verem aí, ó. Então, por exemplo, se eu tivesse multiplicado errado 1 no caso, né? Então, por exemplo, menos 1 e 1. Se eu multiplicasse só a abscissa, que é esse primeiro termo aqui, ó, que é o primeiro 1 aqui, ele ficaria menos 1. E o outro, no caso, 1 positivo. Tá vendo que o triângulo não fica, no caso ali, simétrico, Ale? Existe uma movimentação, né? Na verdade, um deslocamento. Era esse o nome que eu Isso. queria lembrar. Tem um deslocamento aí da imagem. Então, não existe assimetria nesse caso. Por quê? Como o Jonas disse, houve uma multiplicação, sim, só que não foram feitos nos dois elementos do par ordenado e acabou, então, aí dando a ideia desse deslocamento. Bem lembrado isso, viu, Jonas? Tem que tomar muito esse cuidado, né, Ale? Porque quando você está fazendo, no caso ali, no enunciado, ele solicitava para você multiplicar, a gente chama de x e y, a abscissa e a ordenada. Ele pedia para você multiplicar os dois. Mais para frente vocês vão ver que às vezes dá para multiplicar apenas um dos termos, né? No caso, ou a abscissa, ou no caso a ordenada, e vai acontecer alguma coisa ali. Mais para frente nós vamos ver isso e vocês vão identificar o que acontece e por que acontece isso. Então, tomem muito cuidado. Eu vi muitas respostas no chat, vocês conseguiram acertar a questão aí dos pares, mas tomem muito cuidado nessa multiplicação, beleza? Ótimo, eu acho que agora, se ainda existir alguma dúvida, conseguiu sanar pelo menos na construção e frisando essa ideia de que você precisa realmente tomar cuidado com o que você está multiplicando. Isso mesmo, né? Então, vamos tentar agora um outro exercício, e agora de uma outra figura, né? Uma outra forma geométrica. Então, na telinha de vocês vai aparecer, está na página 70 do caderno do aluno. Vocês podem ir lá, dar uma olhada, ela está lá para vocês. E está assim, ó. Observe o quadrado ABCD. Então,
eu tenho um quadrado representado abaixo. Escreva as coordenadas do vértice, multiplicando todas elas. Olha que legal, são todas. Então, a abscissa e a ordenada, por 2. E renomeie, né? Eu quero que vocês renomeiem esse, no caso, esse polígono aí. Então, eu já multipliquei ali, ó, vocês veem a questão da multiplicação. O que acontece? Então, tentem renomear aí, tentem fazer aí para vocês, mas eu quero que vocês falem. O que acontece com esse quadrado? Ele aumenta, ele diminui, ele continua o mesmo. O que acontece com esse quadrado quando eu multiplico por 2? Escrevam no chat e a gente já retorna. Aí eu vou dar 2 minutinhos para vocês e a gente já retorna. Jonas, para variar, o 7º ano está de parabéns, várias respostas. 99,9% acertou, escrevendo de formas diferentes, e eu vou citar algumas. Então, a Mariana Alves, ela disse que ele aumenta, pois os valores foram multiplicados por 2. E o Anderson, ele só inverteu a resposta. Ele se multiplica por 2, então ele aumentou. Muitos alunos, como a Luana, escreveram, ele dobra de tamanho. E outra resposta que nós tivemos também para muitos alunos, como, por exemplo, o Caio, o Nicolas, a Pietra, Yasmin, Stephanie, colocaram que aumenta, mas aí a ideia do não colocar o quanto que isso daí aumenta, né? E outros já indicaram que a figura dobra. Isso mesmo, né? É isso aí. Então, a ideia, né, nesse contexto que nós estamos vendo aí as figuras, então eu estou vendo uma figura, né, no caso aí um polígono, dentro de um plano cartesiano, e ele está dando algumas coordenadas e vê o que acontece com esse polígono. Aumenta, diminui, divide, aumenta um lado. Então, essa é a ideia que nós vamos ver. Na tela de vocês vai aparecer a resposta já na construção, mas eu vou fazer a construção com vocês. Então, tá lá a construção, ó, a figura tá em meio um verde ali, né? Não sei que cor que é exatamente, mas é um verde ali, é a figura até então original. O triângulo ABC, o quadrado ABCD. E aí, o que ele fez? Multiplicou por 2. Então, 1 e 1 virou 2 e 2. O 2 e 1 ali virou 4 e 2. O 2 e 2 virou 4 e 4. 1 e 2 virou 2 e 4. E aí, como vocês viram, amplia, né? No caso, aumenta essa imagem. Vamos tentar construir isso? Vamos pensar no seguinte primeiro. Para construir, você pode fazer isso aí no caderno do aluno, que vocês têm uma malha quadriculada, né? Vocês têm lá, vocês podem fazer no caderno, vocês podem fazer lá os 2 eixos, né? A abscissa e a ordenada, vocês podem construir. Quem quiser depois construir aqui, até me mandar depois na rede social, eu vou gostar muito. Então, a ideia da construção aqui, vocês vão identificar o quê? Uma sobreposição de um ponto, que eu vou chegar nele e a gente vai comentar sobre isso. Então, na tela de vocês vai aparecer o GeoGebra na seguinte forma. Então, eu já estou lá, né, ó, construído, né, ó, bonitinho aqui, está o quadrado. Então, o lado ABCD. Vamos, primeira coisa, construir o outro polígono. Eu vou direto aqui em polígono, tá? Para construir. O outro polígono tem dimensões. 2 e 2 é o que eu comentei com vocês, a sobreposição, né? Ó, 2 e 2 é aqui, ó. O ponto C e o ponto D que vai aparecer aí para vocês é o mesmo. Então, eu vou construir um novo polígono. Então, 2 e 2, 4 e 4, aí é o próximo ponto. 4 e 4, opa. Não, você colocou no 5. Desculpa, deixa eu corrigir aqui. Deixa eu só fechar o polígono que eu errei aqui, desculpa aí. Fez um errado, tem que excluir tudo, não tem jeito, viu? Aí vamos lá de novo no polígono. Então, polígono começa no 2 e 2, né? 4 e 2, que é o próximo ali, né? Ó, 4 e 2. Então, 4 aqui, ó, se vocês olharem, 2 aqui. Então, 4 e 2, venho para o 4 e 4. Então, 4 aqui, 4 aqui. 2 e 4. E aí eu fecho o polígono aqui. Reparem, ó, o ponto C aqui, no caso, é o mesmo ponto para os dois. Então, ele funciona aqui, ó, o 2 e 2, funciona tanto para o triângulo, para o quadrado maior, né, ó,
vou até destacar a cor dele aqui, ó. Vou colocar laranja. Não, vou colocar roxo porque eu gosto de roxo. Ó. Roxo, tá, Lê? Então, tem um roxo aqui, ó. Então, ele tem um quadrado maior. Como vocês veem, eu tinha 1 aqui. E aumentou, né? Então, basicamente, ele dobrou aí de todas as dimensões. Então, um lado era 1, virou 2. Eu tinha todas essas dimensões dobradas, né, Ale? Isso, que daí foi a ideia também de dobrar a medida do lado do quadrado, né? Do polígono, nesse caso. Até porque a ideia do dobro, sempre que eu multiplico por 2, normalmente eu estou dobrando a minha receita, eu estou dobrando o meu percurso, não é essa a ideia? Isso mesmo, né? Então, essa questão de dobrar aí, que vocês vão identificar, que nós vamos ver aí, vai acontecer para alguns casos. Então, vamos de novo na telinha, que eu quero identificar alguns pontos com vocês, como nós estávamos fazendo anteriormente. Então, o ponto E aqui, ó, vou lá nas configurações, como nós estávamos fazendo antes, e vou nomear o ponto E aqui, ó. Já nomeei o ponto E. O ponto F, mesma coisa, ali, ó. Aqui, como eles fizeram. E aqui o ponto G, também marquei. O ponto C, ele marca para os dois, ó. Tá vendo? Ele marca aqui, ó, para os dois quadrados, digamos assim, né? Então, ele é o ponto comum dos dois, né, Ale? Isso. Só que daí, aí vem a ideia do seguinte: eu poderia, além do ponto C, que eu já utilizei essa nomenclatura para o primeiro quadrado, se eu quisesse, eu poderia dar um outro nome para esse vértice do quadrado maior? Sim, claro, ó. Só vim, ó, eu vou clicar num ponto aqui, ó. Eu clico aqui e nomeio um novo ponto. Deixa eu colocar aqui. Pronto, aqui, ó, coloquei o ponto H, ó, tá vendo? Então, eu posso nomear assim, ó. Se vocês virem aqui nas configurações, ó, vou vir na configuração do H, tá? Opa, desculpa. Estava clicado. Então, eu venho aqui ó, no ponto H. Se eu vir nas configurações do H, ó, é o mesmo ponto ali, ó. Ele apresenta a mesma coordenada para os dois pontos, já que os dois pontos estão na mesma posição, certo? Isso mesmo, ó, os dois é o ponto 2 e 2. Então, eles são pontos em comum, né? Se você colocar essa ideia de pontos em comum. Então, eu sempre posso observar, identificar, entender essa forma aí de uma, como se fosse uma ampliação, né? Temos que tomar cuidado com algumas coisas que nós vamos ver a partir de agora. Então, na atividade 3, vai aparecer na telinha aí para vocês, nós vamos identificar o seguinte. Então, observe o quadrado ABCD representado e aí eu representei a ampliação dele. Utilizando a unidade aí como medidas os quadradinhos, complete a tabela. Então, eu quero saber de um quadrado para o outro. Se você não conseguir responder todas, não tem problema. Responde pelo menos algumas delas. Eu quero a medida do lado, o que aconteceu de um para o outro. A medida, no caso ali, do perímetro, essa é interessante, o que aconteceu de um para o outro. E a medida da área. Nós vamos ver uma definição aí, uma questão do que acontece com a medida da área. Então, escrevam lá no chat o que vocês identificam, para a gente depois olhar essa construção de novo aqui, tá bom? 2 minutinhos e a gente já retorna. Bom trabalho. Bom, Jonas, como a gente sabe, sempre ainda tem aqueles que estão com dúvidas. Nós tivemos respostas e eu vou citar 2, tá bom? Então, nós temos a Maria Júlia. Ela disse que lado 1, perímetro 4, foi o que eu entendi. Mentira, o lado de 1 foi para 2. Perímetro para 4. A área foi para 8. Já o Antônio, acho que é Antônio Ria, ele disse que a medida 1, perímetro 4, do quadrado ABCD. E área 1. Já do quadrado EFGH, medida 2, perímetro 8 e área 4. E agora? Beleza, vamos tentar identificar aí, né? Tentar lembrar alguns conceitos, né? Então, perímetro é a soma de todos os lados. Se você não lembrava, né? Então, eu somava todos os lados, eu tinha o perímetro. A área, como vocês já viram, né? Anteriormente, é uma multiplicação de um lado pelo outro, porque eu tenho um quadrado, né?
Na tela de vocês vai aparecer a resposta, que nós vamos enxergar da seguinte forma. Então, a medida do lado era 1 e o do outro virou 2. Então, no primeiro quadrado, no verde, eu tinha 4, né, de lado, né, então somava os 4 lados, como era 1, e aí a mesma coisa aconteceu com o outro quadrado em roxo. Então, no caso ali, eu somei todos os lados e encontrei 8. Já a área não funciona igual. Olha que legal. A área, no caso ali, a do primeiro é um lado vezes outro. 1 vezes 1 eu encontro 1. Só que se eu multiplicar 2 vezes 2, eu encontro 4. Não necessariamente o 4 aí é o dobro, né? No caso da área do outro ali. Então, temos que tomar um pouquinho desse cuidado, né? Sim, observar bastante a ideia de qual é a medida do lado para poder calcular essa área. E também não entender como a regra, né? Que se dobra as coordenadas, eu tenho que obrigatoriamente dobrar a área da figura. Isso daí foi muito importante ter mostrado para eles, Jonas. Tomar esse cuidado, né? Então vamos tentar fazer. Eu estou utilizando o GeoGebra só como uma forma de vocês verem, para uma forma mais fácil de vocês localizarem. No GeoGebra tem algumas funções muito interessantes. Então vamos identificar o seguinte, ó. Na tela de vocês vai aparecer, então tem os dois. Eu já me antecipei e coloquei aqui, ó, de lado 1. Como eu faço isso? Eu tenho a função distância. Então eu estou aqui, ó, em distância, cliquei na distância e eu posso clicar no caso do lado ali, ó. Clicando, já aparece 1. Cliquei aqui no outro, aparece 1, aparece 1. Então aqui eu tenho, ó, 1 de lado, né? E 4 de perímetro. Legal, né? Mesma coisa eu vou fazer, Ale, para o outro quadrado. Então se eu clicar aqui, ó, aparece 2. Aqui também 2. 4, né? Mais 2, 6. Mais 2, 8 ali do perímetro. Então eu tenho as medidas aqui de todos. Legal, né? Muito, porque daí facilita até na hora de calcular as medidas ou as áreas que a gente precisa, né? Que é o que eu vou fazer agora. Eu consigo calcular também a área. Olha que legal. Dá para calcular a área dos dois aqui, ó. 1 e 4 é a área dos dois. Então eu consigo identificar, ó, a área do primeiro é 1 e a área do outro é 4. Olha como ele facilita a nossa vida, Alê. Muito, facilita demais, Jonas. Adorei. Eu juro que eu vou treinar um pouco mais para poder aprender a mexer com GeoGebra. Eu acho que eu já vou ter que agradecer e me despedir, porque a aula está acabando. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Adorei. Jonas, muito obrigada. Alunos, até a próxima. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula um pouquinho diferente, né? E a gente continua até a próxima. Bons estudos. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.